Programa Simples Assim. Sim, isso é uma maçã. Mas olha só, não é Branca de Neve e também não vou falar aqui de Adão e Eva. Eu vou falar de maçã num sentido muito mais importante, porque maçã, sim, é muito bom para a nossa saúde. Existe, inclusive, uma frase que eu não sei de quem é, mas a gente pode tentar adivinhar ou descobrir. Você coloca aí para mim nos comentários se souber, que diz assim: One apple a day keep the doctor away. Uma maçã por dia vai manter o médico bem longe de você. Será que é verdade? A gente vai levar essa questão para quem entende do riscado. E nós vamos conversar agora com ele, o indefectível doutor, professor doutor Durval Ribas Filho, que está mais uma vez com o Simples Assim. Que alegria tê-lo conosco, doutor Durval, seja bem-vindo. Muito obrigado, Gislaine. Muito obrigado a todos que nos assistem, né, que nos ouvem. Eu fico muito agradecido por esse convite, porque esse é um programa que é simplesmente assim, informativo e que, logicamente, serve como orientação para as pessoas que estão nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, não é mesmo, Gislaine? Exatamente, doutor Durval. Doutor Durval que preside a Abramo, Associação Brasileira de Nutrologia. Temos uma playlist no canal com muitas entrevistas que o doutor Durval já nos concedeu aqui sobre assuntos dos mais variados, sempre falando sobre a importância da nutrologia para a nossa saúde como um todo. Aí, doutor Durval, eu vi que maçã faz muito bem mesmo, obrigada. Mas por que a maçã traz tantos benefícios à nossa saúde? O que tem nela? Ah, essa é verdade. Essa frase que você falou, né? Uma maçã por dia e o seu médico pode ficar longe, é porque os estudos mostraram que a maçã tem vários componentes extremamente importantes para a nossa saudabilidade. Mas tem uma que eu acho que é fundamental, que se chama pectina. A pectina, ela está na casca da maçã. Aliás, por isso mesmo que a gente, em hipótese alguma, deve tirar a casca da maçã, devemos comer com a casca. E essa pectina é uma fibra, é uma fibra dietética, é uma fibra do tipo solúvel, e que ela diminui a absorção dos carboidratos, diminui a absorção de gorduras, ou seja, ela tem um efeito metabólico muito positivo. Então, quando você ingere a maçã e com a casca, você está ingerindo a tal da pectina, você está ingerindo fibras. Então, sem dúvida que é um método de ingestão mais fisiológico. Por quê? Porque se você tem, por exemplo, diabetes, se o açúcar for rapidamente absorvido, o seu pâncreas precisa liberar insulina. O paciente com pré-diabetes ou diabetes não tem tanta insulina. Então, o açúcar no sangue, ele sobe mais rapidamente. Quando você ingere a maçã, portanto a pectina, portanto essa fibra, o processo absortivo, ele é mais lento, ele é mais vagaroso. E com isso, dá tempo, fisiologicamente falando, do pâncreas ir liberando gradativamente a insulina. Então, esse talvez seja vamos dizer assim, dos grandes benefícios que tem a maçã, que é a ingesta dessa casca da maçã, que com essa fibra solúvel, essa fibra dietética, vai favorecer para que você controle melhor o seu diabetes, a sua taxa de açúcar no sangue. Então, por isso que a maçã com casca é muito bem-vinda. E, doutor Duval, ela previne doenças cardiovasculares? Isso é verdade? Sim, porque além da pectina, a gente tem que entender que a maçã também tem potássio. O potássio é como se fosse um vasodilatador, ou magnésio também é um vasodilatador. Então, inclusive para pressão alta, funciona muito bem. Tem também outras substâncias, como por exemplo as vitaminas do complexo B, B1, B2, B6. Então, a maçã, por ter esses componentes, principalmente o potássio, o magnésio,
ela favorece uma proteção cardiovascular, porque ela tem esse efeito benéfico que seria de vasodilatação. É importante a gente ressaltar isso, porque quando esse médico falou one apple a day and your doctor away, quer dizer que era uma maçã por dia. E essa maçã, uma por dia, tem todos esses componentes. Não só, lógico, a pectina, mas também tem essas vitaminas, esses minerais, que dão uma grande proteção para o nosso aparelho cardiovascular. Portanto, a maçã é muito bem-vinda, com certeza. Agora, para aquelas pessoas que estão desmemoriadas, especialmente depois da Covid, doutor Duval, ficamos ainda mais desmemoriados. É verdade que a maçã melhora a função cerebral? A maçã, ela tem um outro componente muito interessante, que se chama quercetina. A quercetina é uma substância antioxidante, anti-liberação de radicais livres. Ou seja, ela protege o nosso organismo contra danos celulares, protege com relação a processos oxidativos. Então, uma pessoa que eventualmente tenha alguma disfunção cognitiva, alguma que pode ter sido até provocado, né, pela pandemia, pela Covid, certamente ela tem esse benefício, porque essa substância quercetina, com esse poder antioxidante, ela favorece para que a pessoa tenha esse grau de proteção relacionado a doenças neurodegenerativas. Então veja que a maçã ela tem vários benefícios relacionados não só, lógico, à prevenção de doenças crônico-degenerativas, mas também em forma até de terapia, de intervenção, já que com todas essas substâncias ela favorece para que a pessoa não tenha altos índices de açúcar no sangue ou absorção do colesterol que seja mais lenta devido às fibras, melhora um pouquinho a pressão arterial, vasodilatação, promove um certo relaxamento muscular por causa do magnésio, inclusive tem pessoas que por causa disso até melhora a qualidade do sono, né? O magnésio tem esse efeito. Então veja que a maçã efetivamente ela tem sim todos esses benefícios para a saúde, sem dúvida alguma. E eu já estou gostando demais, mas agora eu vou contar um que eu acho que o Mulherio vai ficar alucinado, porque a maçã, gente, ajuda no emagrecimento. É verdade esse bilhete? Ah, bom, aí nem tanto. Sim e não, porque a maçã ela tem um teor calórico relativamente baixo, né, Gislane? Por exemplo, em torno no máximo de 80 calorias, né, uma maçã. Portanto, é um teor calórico relativamente baixo. Mas, por outro lado, ela tem fibras? Sim. Se ela tem fibras, essas fibras dietéticas favorecem para saciedade precoce. Porque quando o alimento tem uma grande quantidade de fibras, a taxa de velocidade do esvaziamento gástrico é mais lenta e sendo mais lenta, favorece mais a saciedade. Então, quer dizer, indiretamente, discretamente, ela favorece a saciedade precoce e, consequentemente, por ter poucas calorias, também pode ajudar, sim, desde que a pessoa não coma uma maçã junto com uma barra de chocolate. É boa. Agora, eu só devo ingerir uma, como disse o médico ali, o autor da frase, ou eu posso comer mais que uma maçã por dia? Com certeza pode comer mais, né? Sem dúvida alguma. Em tese, todos nós deveríamos ingerir por dia, né? É o que os estudos mostram, em torno de 300 a 400 gramas de frutas, verduras, legumes por dia, de vegetais. Então, uma maçã, ela pesa quanto? 50, 80 gramas.
evidentemente você pode comer várias maçãs por dia. É que a diversidade da alimentação, ou seja, você ingerir diferentes alimentos, diferentes frutas, verduras, legumes, sempre é o mais recomendável, né, Gislaine? Não só a maçã, mas pode comer mais do que uma, sim, com certeza. Apenas em natura, doutor Durval, ou eu posso comê-la cozida também? Ah, não há essa interferência, ela pode ser também cozida, né? Mas a maçã in natura, e desde que ela seja muito bem lavada, sem dúvida que é a melhor maneira de você ingerir. Muitas vezes tem pessoas que colocam a maçã no micro-ondas, corta ela no meio e coloca canela. Isso é interessante, sim, porque diminui ainda mais o chamado índice glicêmico dos alimentos. Eu já tive a oportunidade aqui de comentar sobre a banana. A banana, quando você coloca, ela tem um índice glicêmico relativamente alto, mas quando você coloca a canela, ela diminui o índice glicêmico, que é muito bom para quem tem pré-diabetes e diabetes. E a maçã é a mesma coisa. Pode ser colocado no micro-ondas, corta no meio, joga a canela, além de ficar deliciosa, índice glicêmico baixo e, portanto, até um efeito benéfico ainda maior com relação a pacientes portadores de pré-diabetes e diabetes. E, doutor Durval, a canela é termogênico, não é? Mas a quantidade Melhor ainda mais. melhora ainda mais, mas é muito leve, é muito suave, né? Essa capacidade termogênica. Assim, de todos os alimentos que nós ingerimos, o mais termogênico mesmo no dia a dia é o café. O café e o chá. Esse Ah, sim tem entendi. uma capacidade Sem termogênica açúcar. grande. Sem açúcar, mas com carinho e afeto. E por último, mas não menos importante, doutor Durval, tem um horário correto para comer a maçã? Ou eu posso comê-la a qualquer hora? Não, não tem esse horário, absolutamente. Agora, como ele tem magnésio, não há dúvida que você ingerir no jantar, depois do jantar, é sempre interessante, né? Porque a maçã não tem nenhum componente, vamos assim dizer, termogênico que possa acelerar o seu metabolismo. Então, não interfere no que se refere ao sono. Mas o magnésio, ele é bom, ele é como se fosse um relaxante muscular. Portanto, esse é um horário muito interessante, mas não existe contraindicação absolutamente em qualquer horário. Pode ingerir, deve ingerir sem problema nenhum. E mais do que uma, inclusive. Muito bem. Doutor Duval, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação no Simples Assim. Lembrando ao pessoal que nos assiste que no canal do Simples Assim tem uma playlist só com as entrevistas com os conteúdos do Dr. Duval. E ainda você pode acessar o site da Abram. E você também pode ali, tem vários artigos que são destinados a nós leigos, com matérias muito importantes, com informações muito importantes para a nossa saúde. E você ainda também pode acessar o canal no YouTube da Abram, que tem outros conteúdos que você também pode ampliar o seu conhecimento sobre nutrologia e, como diz o doutor Durval, sobre saudabilidade, não é mesmo, doutor Durval? É verdade. Eu acho importante que a gente hoje possa ter todos esses conhecimentos na área de nutrição médica, de nutrologia, porque dessa forma, com essas orientações, a gente pode efetivamente ter mais saudabilidade, né? Esse é o foco, não é mesmo? Mas, Exatamente, é enfim, isso eu mesmo. agradeço aí a todos vocês que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo mais uma vez. Muito obrigado. Agradecemos a sua disponibilidade de nos colocar na sua agenda, ao menos uma vez ao mês, para que o senhor possa estar aqui colaborando com o nosso público. Muito obrigada, doutor Duval. Eu que agradeço. E um abraço a todos com boa saúde sempre.